Gente, este é o nosso terceiro simulado de língua portuguesa. Temos aqui 10 questões para resolvermos. Os assuntos são bastante variados. Temos aqui interpretação de texto, ortografia e etc. Tenho certeza que você vai tirar bastante proveito deste conteúdo. Por isso, assista até o final. Também siga nosso canal e deixe aí seu like. É muito importante. Vamos lá. Vamos direto aqui às questões. A primeira questão diz o seguinte. Texto para as questões 1 e 2. Vamos usar aqui este textinho curto, para respondermos duas questões. A primeira, o que o autor sugere com a frase acima? Qual é a frase, gente? A leitura é, provavelmente, uma outra maneira de estar em um lugar. José Saramago, autor português. Pois bem, retomando a pergunta, o que o autor sugere com a frase acima? Opções. Opção A, a leitura serve apenas como passatempo? Claro que não, né, gente? Tem nada a ver aqui esta opção. A opção B, ler é um modo de fugir da realidade? Até certo ponto, sim. Esta opção aí vamos guardar. Opção C, a leitura pode transportar simbolicamente o leitor para outros lugares? Beleza. É esta a opção do nosso gabarito, gente. Podemos com certeza marcar aí a opção C. Porque a frase diz, que a leitura é provavelmente, uma outra maneira de estar em outro lugar. E a opção D, o autor acredita que ler é cansativo? Nada a ver, não é mesmo? Vamos passar aqui para a questão 2. Diz assim, a palavra provavelmente indica uma ideia de quê, gente? Será que é de certeza? Será que é de dúvida, tempo ou intensidade? O que provavelmente vocês marcariam aí? Deixem aí nos comentários. Só um trocadilho, tá, gente? Pois bem, provavelmente é algo que não é certo, não é definitivo. Logo, gente, a palavra provavelmente é um indicativo de incerteza, correto? Se é incerto, só pode ser algo duvidoso, algo que expressa dúvida. Logo, o nosso gabarito, facinho, só pode ser aqui a letra B. Tranquilo até o momento, não é mesmo? Vamos ver aqui mais uma questãozinha. Assinale a alternativa em que há erro de concordância verbal. Vamos lá as opções. Então, ele quer saber a que há erro, ou seja, a que está errada. Opção A, havia muitos alunos na sala. Opção B, fazem 2 anos que não o vejo. Opção C, vai haver problemas na mudança. E a opção D, faltam 5 minutos para o fim da aula. E agora, qual opção aí você marcaria? Deixe aí nos seus comentários. Vamos lá, havia muitos alunos na sala. Esta opção aqui, gente, está correta, porque o verbo haver, no sentido de existir, ele vai ficar no singular. Opção B, fazem 2 anos que não o vejo. Opa! Gente, esta aqui é a nossa resposta, é a nossa opção aí no gabarito. Porque o verbo haver, ou melhor, o verbo fazer, quando ele está indicando tempo decorrido, ele é impessoal e ele vai ficar aí sempre no singular. Então, esta é a nossa opção do gabarito. Vai haver problemas na mudança. Novamente, temos o verbo haver no sentido de existir, o verbo que o acompanha também fica no singular. Então, esta opção também está correta. Faltam 5 minutos para o fim da aula. O verbo aqui está no plural, está concordando com 5 minutos. Esta opção aqui, ela estaria correta. Então, a única que há erro é a letra B que a gente já marcou. Correto? Vamos passar aqui para mais uma questãozinha. Assinale a alternativa em que apresenta uma personificação. Primeiro, gente, só falando um pouquinho sobre personificação,
Personificação é uma figura de linguagem, né, que caracteriza, né, que atribui, né, características humanas a objetos inanimados. Então, gravem aí. Atribui características humanas a objetos inanimados. Vamos lá. As opções do gabarito. A. O celular trocou 3 vezes. B. O cachorro latiu sem parar. C. O relógio parecia cansado de tanto trabalhar. E D. As flores estavam coloridas e vivas. Qual opção aí você marcaria, gente? Vamos lá, novamente. O celular tocou 3 vezes. Pois bem, a gente entende que esse tocar aí é um modo de... melhor dizendo, quando o celular toca, ele faz um barulho em que a pessoa vai atender aquela chamada. Então, isso é um processo natural aí do aparelho. Beleza? Perfeito? Na opção B, o cachorro latiu sem parar. Gente, o cachorro late mesmo, não é verdade? O cachorro late, o cachorro não mia, o cachorro late mesmo. Opção C, o relógio parecia cansado de tanto trabalhar. É óbvio que esta questão aí é o nosso gabarito. Porque, o relógio parecia cansado. Quem é que fica cansado, gente? São as pessoas, são os animais. As máquinas não ficam cansadas. No máximo, elas ficam desgastadas, né? Há um desgaste das peças ao longo do tempo, mas não cansada. Então, nossa opção do gabarito, letra C. E as flores estavam coloridas e vivas, também aí não tem nada aí de personificação, correto? Porque flores são coloridas mesmos, né? Mesmas, e são vivas também, né? Óbvio, adoro flores. Mais uma questãozinha aí. Agora, no nosso simulado aqui, a gente tem uma questão de crase. Vamos lá, Em qual alternativa o uso da crase está incorreto? Então, botou até aqui em letra maiúscula, ele quer incorreto. Opção A, a garota foi à escola com os amigos. Tá certo aqui, tá, gente? Temos o verbo ir, é um verbo aí que pede a preposição a, depois temos o a de a escola, que vai ser um artigo, tá certo aí, beleza. À tarde estudaremos para a prova. Bom, à tarde, né, essa expressão também adverbial é uma expressão aí também que se usa a crase, tá correto. Chegamos à conclusão correta. Também, esta expressão, gente, palavra feminina aqui, tá certinho também esta questão. Agora, vamos ver a opção D. Vamos a pé até o parque. Pois, gente, esta opção aqui é a opção do nosso gabarito. Pelo seguinte, temos o verbo ir aqui, que pede uma preposição, mas a palavra pé é uma palavra masculina. Então, diante de palavra masculina, não há crase, correto? Então, nosso gabarito aí, 5, letra D. Tranquilo até o momento, não é mesmo? Vamos lá, vamos prosseguir aqui para mais uma alternativa aí, mais uma opção aí para a gente responder. Marque a alternativa com erro de acentuação gráfica. Isso cai muito em concurso público, não é mesmo? Vamos lá, quais são as opções? A. Você está disponível amanhã? Uma pergunta, né? Então aqui, será que tem erro de acentuação? Ele quer saber que tem erro, Marquem aí, erro. Você está disponível amanhã? Tá, você está escrito corretamente, está bem acentuada, está também disponível. B. O ônibus chegou atrasado. Ônibus é uma palavra proparoxítona, recebe aí este acento na antepenúltima sílaba. Também está correto. C. Eles têm muitos compromissos. Então, o verbo ter aqui está concordando com o sujeito no plural. Também está correto, tá acentuada direitinho. Logo, gente, a opção do nosso gabarito é aqui, O juiz apitou o final do jogo, tá? É impressionante, gente, a quantidade de vezes que a gente observa as pessoas acentuarem aí a palavra juiz, tá? Mas esta palavra não é acentuada. Juiz é uma palavra, um monossílabo tônico, né, terminada em Z, e
não leva acento, tá? A forma correta é sem acento. Então, opção do nosso gabarito aí, letra D. Mais uma opção aqui. Vamos lá, mais uma questão. João disse que viajaria no final de semana. O trecho destacado indica um exemplo de quê? A. Discurso direto. B. Discurso indireto. C. Concordância verbal. D. Conjunção adversativa. E aí, qual opção você marcaria? Pô, isso aqui nada a ver, né? Conjunção adversativa, concordância verbal. Nada a ver aqui, né, gente? Nossas opções aqui só pode ser A ou B, discurso direto ou discurso indireto, certo? Olha a frase, ó. João disse que viajaria no final de semana. O que a gente consegue perceber aqui? Alguém aqui, gente, está falando sobre o João, tá? Não é João que está falando por ele mesmo, e sim alguém que está falando por João. Nessas circunstâncias, gente, a gente vai ter aí um discurso indireto, beleza? Então, nosso gabarito aí é a letra B. Gravem isso. Quando alguém fala por outra pessoa, a gente tem um discurso indireto. É claro aqui que a gente poderia trazer outros aspectos, mas também para o vídeo aqui não ficar tão extenso, a gente não vai se alongar. Mas, de posse desta informação que eu coloquei, dá para vocês matarem tranquilamente esse tipo de questão aí sobre discursos diretos e indiretos, tá? Vamos passar aqui para a oitava. Vamos lá. Qual das palavras abaixo é um exemplo de parônimo, né? Opção A, absolver e absorver. Opção B, mais e mais. Opção C, sessão, sessão. E opção D, mal e mal. Pois bem, gente, o que acontece aqui? A gente tem palavras parônimas e palavras homônimas. Qual a diferença? Palavras parônimas são palavras parecidas, porém, a pronúncia delas, por elas serem parecidas, são diferentes, um pouquinho diferentes, mas são parecidas. E os significados, obviamente, são diferentes. As palavras homônimas são aquelas palavras que a pronúncia é igual, mas os significados diferentes. Então vamos analisar aqui, ó. Temos aqui, ó, mal e mal. Então isso é homônima. Opção C, sessão, sessão. Também é homônima. Ó, pronunciamos de forma igual, mas os significados são diferentes. Mais e mais. Mesma coisa, ó. São homônimas também. Pronunciamos da mesma forma, mas os significados são diferentes. Agora, ó, nosso gabarito, gente, é a opção A. Por quê? Na opção A temos absolver e absorver. Notem aí que as palavras, as pronúncias são parecidas, mas não são iguais. Óbvio, os significados são diferentes. Gabarito, gente, letra A. Estamos terminando já nosso vídeo. Vamos lá, mais uma questãozinha. Em qual das alternativas há uma oração subordinada adverbial condicional? Condicional, gente, obviamente, né, é aquela oração que estabelece uma condição. Vamos ver as opções, ó. Se chover, ficaremos em casa. Opa, já matamos aqui, né, gente? Aqui, ó, está estabelecido claramente uma condição, né? Qual a condição? Se chover, ficaremos em casa. Beleza? Perfeito. Vamos ver as outras opções, ó. Como estudou muito, fui aprovado, né? Então aí, ó, o que acontece? Qual a causa, né? Aí a gente tem uma condição de causa nessa circunstância, ó. Por ter estudado muito, a pessoa, né? Alguém foi aprovado, né? Expressa aí uma causa. Opção C, ó. Embora cansado, continuou o trabalho, né? Esse embora, gente, é a oração mais concessiva que existe, tá? Então, apareceu embora, concessiva, tá? E a opção D, quando ele chegar, avisa-me, né? Avisa, não é quando. Quando, gente, é tempo, né? Então,
É uma oração aí adverbial de tempo. Então, nosso gabarito aí, opção A. Beleza? E por fim, gente, a última questão, tá? Para o vídeo não se alongar tanto. Assinale a alternativa que apresenta linguagem conotativa. Então, a gente tem também, ó, linguagem conotativa, que é o famoso sentido figurado. Gravem aí, tá? Sentido figurado, correto? E o sentido denotativo, que é o sentido literal, tá? É o que aparece nos dicionários. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Ele pegou o ônibus às 8 horas, tá? Então, a gente entende aqui que a pessoa entrou no ônibus, né? Esta expressão, essa oração é até danadinha, né? No sentido de pegar, ele não está pegando o ônibus, mas a gente entende que a pessoa está se dirigindo ao ônibus, entrando no ônibus para se deslocar para algum lugar, tá? Ela é danadinha, mas não é esta a nossa opção do gabarito. Vamos ver a opção B. A menina está nas nuvens. Ó, claramente, gente, isso aqui está no sentido figurado, né? Esta aí é a nossa opção do gabarito. Por quê? Quando a gente diz que uma pessoa está nas nuvens, a gente diz que a pessoa está distraída. Claramente, né? Está num devaneio. A opção C. O dicionário está na estante. Tranquilo, né? Sentido literal. E a opção D. João perdeu o lápis azul. Também sentido aí denotativo, né? Claramente a gente identifica aí o sentido literal da oração. Então, a nossa opção B do nosso gabarito. E aí, o que vocês acharam deste vídeo? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixe aí seu like, faça seu comentário e siga nosso canal. Desde já agradeço e quero desejar um grande abraço a todos e todas. Valeu!